Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a primeira de uma série de entrevistas que vão falar sobre movimentos sociais no futebol. Hoje conversaremos sobre o racismo. E para falar sobre esse tema tão importante, recebemos ele, que é formado no curso de Cidadania e Reconstrução da Identidade Étnico-Racial pela Universidade Livre. Tem um MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Autor do livro Fragmentos, Contos da Vida Cotidiana, e idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá a todos, prazer estar aqui, prazer poder trocar, conversar um pouco e falar um pouco do trabalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e desse cenário que é falar de racismo no futebol brasileiro. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, né? Você que é uma pessoa que vem aí nos últimos anos, principalmente através do trabalho do Observatório, se destacando muito, né, nesse campo do racismo dentro do futebol. Para nós é uma honra poder te entrevistar e ter você aqui com a gente no nosso projeto. Vamos, então, dar início às entrevistas, à nossa entrevista. Eu queria saber, primeiro, assim, de onde surgiu, né, a ideia do observatório e a motivação para criá-lo, né, assim, o Observatório da Discriminação Racial. A ideia do observatório surgiu a partir do momento que eu fui pesquisar casos de racismo na internet, muito em decorrência dos casos que ocorreram no início do ano de 2014, se falou muito daqueles casos de racismo, mas se falou muito que eles eram casos isolados. E aí eu fui pesquisar a quantidade de casos de racismo que já tinham ocorrido no futebol brasileiro e principalmente o desdobramento desses casos. E aí eu não encontrei essa informação. E aí nasceu a ideia de criar o observatório, que é justamente para ser um lugar onde a gente pudesse relatar toda e qualquer denúncia de racismo no futebol brasileiro, mas principalmente acompanhar o desdobramento desses casos. E o observatório é fruto de um homem negro muito incomodado com o racismo na sociedade brasileira, que sempre pensou e imaginou uma maneira de lutar contra esse racismo, né? Então, o observatório também é principalmente fruto desse incômodo que o racismo nos provoca e dessa vontade de lutar, né, contra o racismo, contra as opressões, e lutar por um mundo melhor, não só para mim, mas para todas as pessoas negras, né? Sim. Hoje, como que o observatório funciona? Assim, qual que é o tamanho, mais ou menos, dele? Quantas pessoas, mais ou menos, estão por trás do projeto? Como é que vocês funcionam, assim, normalmente, a linha de produção de conteúdo de vocês? Hoje, dedicado ao observatório, nós temos 3 pessoas trabalhando, né? O observatório tem 8 anos. Ao longo desses 8 anos, se manteve sempre com 2 pessoas dedicadas ao trabalho do observatório, mas nós temos uma série de pessoas, né? A gente costuma dizer, hoje tudo é grupo de WhatsApp, então a gente tem um grupo no WhatsApp que tem tantas outras pessoas, que a gente vai fazendo trocas, né? Vai trocando conhecimento, vai conversando, vai dialogando sobre próximos passos, sobre a maneira de se posicionar. Então, o observatório é constituído dessa forma. A gente almeja algumas mudanças, né? A gente quer se transformar num instituto, a gente quer abrir outras frentes de trabalho, mas isso depende muito de questões financeiras. É impossível manter um projeto hoje sem recursos, né? Então, o observatório pensa muito em alguns passos no futuro, mas isso tem que ser tudo bem pensado para que a gente não cometa erros, né? Não se precipite. Sim, sim. Antes de falar especificamente, né, sobre o racismo, eu queria falar um pouco sobre a violência no futebol de uma forma geral. Eu queria entender como o senhor entende essa violência do mundo do futebol, essa rivalidade, né, que sai ali de um lugar saudável, de uma rivalidade que obviamente deve existir, é um campeonato, então existe uma coisa de quem vai ganhar e quem vai perder, mas quando que ela deixa de ser saudável, né, e passa a ser até perigosa, ameaça a vida das pessoas, né? Por que o futebol é esse espaço tão violento?
O futebol sempre foi visto como, não o futebol, mas o estádio de futebol sempre foi visto como um lugar onde se podia tudo, né? Então, assim, eu tô frustrado com a minha vida, eu tô decepcionado, eu tô triste. Vai para um campo de futebol e lá você extravasa, e lá você joga para fora toda a sua raiva e você vai voltar melhor. Então, a gente sempre imaginou o estádio de futebol como esse lugar. E caminhou para esse lugar de violência, mesmo sem perceber. Eu acho que hoje a gente está fazendo essa releitura, né? Hoje a gente está olhando para o estádio de futebol e vendo que ele não pode ser esse lugar. E o futebol, como esporte, ele sempre foi visto como um esporte masculino, um espaço de força, de opressão, de virilidade, que ficou no imaginário das pessoas, né? Então, é aquela frase, para jogar futebol tem que ser muito macho. E não é verdade, né? Então, hoje a gente está desconstruindo isso. Mas isso foi uma construção que durou muitos anos e que ela ainda faz parte do imaginário da maioria dos torcedores, né? Então, o senhor acredita que grande parte, né, dessa culpa seja por conta dessa dominação masculina, né, dentro do esporte, dessa violência? Grande parte dessa violência que ocorre no futebol está ligada a essa coisa da masculinidade, né? Tanto do jogador, tem que ser viril, tem que ser macho, tem que ter força, quanto do torcedor que também acreditou nisso e vai reproduzindo isso, né? As arquibancadas têm muito isso, assim. Se a gente olhar as torcidas organizadas, os símbolos das torcidas organizadas também vão nesse sentido, né? Da força, da violência. Então, assim, o futebol mesmo com mulheres na torcida, com as mulheres frequentando esses espaços, ele sempre foi esse lugar. E o que a gente vem fazendo hoje enquanto sociedade é desconstruir isso. Até mesmo a proibição que teve do futebol, né? Do futebol feminino, também entra nessa questão, né? Quando foi lá atrás determinado que mulheres não poderiam jogar futebol, praticar futebol, foi muito pensado em cima dessa coisa da masculinidade. E essa é uma desconstrução que a gente vem fazendo, mas, repito, né? É algo que vai demorar muito, porque o nosso olhar ainda está muito viciado nesse sentido, assim, né? A gente hoje discute muito mais a questão do racismo, mas a gente tem que discutir a questão da LGBTfobia dentro do futebol, assim. Se a gente olhar os cânticos das torcidas organizadas, praticamente todas as torcidas organizadas têm, no mínimo, uma música com palavras homofóbicas. Sim, não, verdade. E eu queria entender também por que uma das formas de violência preferidas dos torcedores, né, de ataques, quando eles resolvem ser violentos ou quando alguma coisa ali no jogo acontece que não os agrada, eles logo partem, né, para a violência e para uma violência racista nesse sentido, né? Principalmente quando a gente está falando de jogadores pretos, né, uma das principais coisas quando o jogador não tem um bom desempenho em campo ou qualquer tipo de desagrado à torcida, né, eles recorrem imediatamente, praticamente, a ofensas racistas. Eu costumo dizer que o futebol, assim como a sociedade, ela não aceitou completamente as pessoas negras. Ela tolera as pessoas negras, né? Se nós olharmos para o futebol, a maioria dos torcedores, mesmo aqueles racistas, ele aceita o jogador negro porque esse jogador vai render vitórias para o time, vai render títulos para o time. Então, ele acaba aceitando e muitas vezes tendo esse jogador negro como ídolo. Mas ele coloca para essas pessoas negras um espaço, né? Então, enquanto jogador, ele pode ser aceito se ele cumprir todo o papel e expectativa que o torcedor tem dele, e se o comportamento dele for aquele que o torcedor quer. A partir do momento que esse jogador de futebol foge, quebra essas regras, quebra esses paradigmas, esse torcedor racista, né, ele vai lembrar da cor desse jogador. Então, quando o jogador não tem o rendimento que o torcedor gostaria, ele vai lembrar porque esse jogador é negro. Quando esse jogador resolver falar sobre racismo, sobre questões sociais, sobre política, sobre religião, esse torcedor vai voltar a lembrar que ele é negro. Então, eu costumo dizer isso, assim, o futebol ele não aceitou completamente jogadores negros. Ele tolera esse jogador negro, né? Entendi.
Eu queria também entender que há quase 100 anos atrás, o Vasco da Gama, né, ele entrou para a história ao realizar um movimento que hoje nós entendemos como resposta histórica, que consistia na recusa, né, do time de entrar em campo sem seus jogadores negros, o que era uma exigência da época, né, naquela situação. Esse momento foi muito significativo para a história do futebol, né, e depois daí muitas coisas foram mudando. E eu queria entender como o senhor analisa a importância desse movimento para tudo que veio depois, né? Esse movimento foi importante, ele foi importante. A gente precisa olhar para esse movimento e pensar que ele foi importante não apenas para a questão racial. Ele foi importante para o futebol brasileiro sair de um cenário que era de amador, vamos dizer assim, porque naquele momento só podiam jogar futebol nos grandes clubes, né? A gente está falando de futebol profissional nos grandes clubes. Naquele momento, só poderia praticar esse esporte quem era sócio de um clube ou era funcionário de uma empresa, de uma fábrica, né? Porque muitas vezes esses clubes, nesse momento da história, eram clubes de fábrica, que os funcionários jogavam. Mas ele não podia ter valor. Essa pessoa tinha que ser sócia do clube ou funcionário, ele não podia receber para jogar futebol. Então, o que a gente vivia ali na década de 20 era, de certo modo, um profissionalismo marrom, que era chamado, né? O que era isso? Muitos jogadores já recebiam para jogar futebol. Então, quando acontece isso, eu acho que a principal mudança vai acontecer 10 anos depois, que é a profissionalização do futebol, que é a permissão de homens negros e brancos pobres de praticar esse esporte. E aí, a partir de 33, o futebol passa a ser esse grande esporte, que a gente começa a ser esse grande esporte, né? Passa a ser o esporte de massa. Então, esse acontecimento do Vasco em 23 foi importante para a gente pensar na mudança que o futebol tinha de amador, para depois ter o profissionalismo marrom, para depois virar um esporte profissional e permitir a entrada de homens negros e brancos pobres. Sim. Trazendo um pouco mais para hoje em dia, né? A internet é um ambiente muito vasto em relação a tudo, né? A possibilidade do anonimato e a noção ali de que as leis não se aplicam, né, naquele mundo da internet parece animar algumas pessoas que acabam cometendo alguns crimes virtuais. Hoje a internet, na sua visão, é mais uma aliada ou um novo problema na luta antirracista dentro do futebol? Não, ela é mais uma aliada, né? Porque se nós olharmos a internet, ela é um espelho, né? Ela é aquilo que a gente vive aqui fora. As pessoas racistas, preconceituosas vão usar a internet para expressar seu preconceito, sua discriminação, seu ódio. Mas eu acho que ela é muito mais aliada porque a gente está conseguindo mobilizar, mesmo que pequenos grupos, mesmo que falando em bolhas, a gente está conseguindo mobilizar torcedores que muitas vezes esquecem a rivalidade para se juntar a outros torcedores. Então, a gente está vendo um crescimento muito grande de coletivos de torcedores que estão se organizando de fora dos clubes para dentro, e esses coletivos estão levando essas pautas, né? Não só a pauta racial, mas a questão LGBT, a questão das mulheres. Então, isso está sendo levado para dentro dos clubes por coletivos de torcedores que acabam se juntando com coletivos de torcedores, muitas vezes ditos como os rivais. Então, a internet hoje é muito mais aliada, porque ela está propiciando que o debate aumente, do que inimiga da luta. Sim. Falando também sobre a internet, né? Hoje o Observatório, a principal plataforma dele é a internet, né? Talvez sem ela não seria possível. Como que é o tamanho dele hoje, no sentido de influência, assim, né? Se a gente olhar, uma coisa muito interessante essa tua pergunta, né? Se nós olharmos a quantidade de seguidores que tem o Observatório, não é uma quantidade de seguidores muito expressiva, né? Qualquer perfil hoje de humor, de comédia, tem muito mais seguidores do que observatórios. Mas a relevância do observatório, eu acho que é porque a maioria dos seguidores do observatório são jornalistas, são formadores de opinião, são atletas, são dirigentes de clubes, de federações. Então, a gente percebe que muitas vezes o que a gente manifesta lá, o que a gente conta lá, vai reverberar de alguma forma na mídia tradicional. Então, eu acho que a internet nos ajudou muito a nos aproximar dessas pessoas
e a dialogar com essas pessoas. Então, a internet, com certeza, é uma grande aliada do observatório. Eu acho que sem a internet a gente não conseguiria chegar aonde a gente chegou, e é isso, né? Ela nos ajuda a amplificar esse debate que a gente está fazendo, tão necessário. Sim. Nesse ano também, a Conmebol anunciou algumas mudanças, né, em punições em casos de racismo. Depois dessa mudança, a multa passou a ser de US$ 100 mil, né, cerca de R$ 500 mil, e os clubes podem ter que jogar com os portões fechados. Qual a importância dessas mudanças de regra, né? E eu queria saber também se elas têm sido eficientes, se as punições têm sido cumpridas. Importantes elas são porque elas nascem a partir de uma luta, né? Então, assim, os casos de racismo sempre aconteceram em competições sul-americanas, o Observatório sempre trouxe essas denúncias, mas em 2022 elas aconteceram de forma diferente, e aí teve o presidente da CBF que entrou no circuito, que foi até a Conmebol pedir punição para os infratores, e aí a Conmebol, por força, né, ela não foi proativa, ela foi reativa. Pela pressão que ela sofreu, ela acaba mudando o regulamento e mudando principalmente a previsão de punição de $30 mil para US$ 100 mil. Eficiente não é, porque a gente está vendo os casos se repetirem e a gente está vendo que ela não sai da multa. A gente precisa sair da multa, a gente precisa ir para a perda de pontos, a gente precisa ir para a exclusão do campeonato. Então, eficiente essa ação da Conmebol não foi, mas ela foi necessária e ela foi uma resposta à sociedade que estava pressionando a Conmebol. Hoje, com mais atenção e monitoramento, né, para as questões sociais no futebol, o senhor acredita que os jogadores eles estão mais seguros? Mais seguros, não. Os jogadores estão falando mais, estão denunciando o racismo que eles sofrem em campo. Muitas vezes a gente sempre acompanhou casos de racismo que não tinham repercussão porque o jogador não queria falar. Então a gente tinha informação, olha, aconteceu um caso de racismo, mas ninguém quer falar a respeito. Hoje o jogador está quebrando esse silenciamento, mas mais seguro ele não está, porque ele ainda sofre muita pressão, seja do clube, seja dos torcedores, seja da imprensa, ainda tem muita gente questionando essas denúncias. Então, toda vez que um atleta denuncia um caso de racismo e a voz dele não é suficiente para que o agressor seja punido, ele está trilhando um caminho não seguro. E isso faz com que a gente perca os aliados, né? Daqui a pouco os jogadores não vão mais querer denunciar os casos de racismo, porque o agressor não sofre punição e ele acaba ficando mal visto, né, por uma parcela dos torcedores. Dentro dos times, né, os jogadores recebem normalmente apoio psicológico, e isso já é normal, assim. Mas quando acontece algum caso, né, de racismo, de LGBTfobia, eles têm algum amparo do time em relação a isso? Algum amparo específico? Isso depende muito, assim, isso vem mudando muito. A gente vem monitorando uma crescente de diretorias de diversidade ou núcleos de diversidade dentro dos clubes, e esses grupos vêm tratando o tema de outra forma. Então, a partir da criação desses núcleos, a partir do debate maior, os jogadores estão sendo mais acolhidos dentro dos clubes de futebol. Mas ainda é um cenário muito, muito complicado, assim, né? Na maioria das vezes, o jogador não tem amparo dos clubes de futebol, na maioria das vezes, o clube incentiva a denúncia, mas não incentiva que o jogador continue falando, não incentiva que o jogador leve o processo adiante. Então, a gente ainda está muito longe do cenário ideal. E eu queria entender também como o senhor pensa, né, a partir dessas perspectivas de longe, de um cenário ideal, o futuro da luta antirracista dentro do futebol. É alguma coisa que o senhor analisa que deveria estar sendo feita e não está, para a gente chegar mais próximo desse resultado positivo no final? E se o senhor acredita também que um dia nós veremos o futebol livre do racismo? Não, a gente nunca vai ver o futebol livre do racismo enquanto a gente viver numa sociedade racista, né? Então, assim, o futebol só vai estar livre do racismo o dia que a sociedade também estiver livre do racismo, e isso é algo que eu não vejo acontecer
tão brevemente. Assim. Eu acho que vai demorar muito, porque a gente precisa pensar que, economicamente, algumas pessoas lucram com a existência do racismo. Para algumas pessoas é muito bom ter uma parcela da sociedade tão grande sem estudo, ter uma parcela da sociedade com uma desigualdade tão grande, porque as pessoas acabam se beneficiando com isso. Então, a gente precisa entender que o racismo ainda vai perdurar por muito tempo na sociedade. E vai perdurar por muito tempo também porque, por mais que a gente tenha leis, a gente tenha previsões de punições, os racistas não são punidos. E enquanto eles não forem punidos, a gente também não vai mudar esse cenário. E eles não são punidos porque as pessoas negras ainda não estão nesses lugares de decisão, nesses lugares de poder. A gente acaba denunciando e quem julga não são pessoas negras, né? Quem julga são pessoas brancas que muitas vezes não entendem o tamanho de um ato racista, de uma atitude racista. E o futebol está dentro desse cenário, né? A gente precisa, no futebol, pensar em diversidade. A gente precisa, dentro do futebol, pensar em ter pessoas negras nesses espaços de decisão, nesses espaços de poder, para que a gente não fique preso às quatro linhas, para que o futebol não volte a ser aquele futebol de 1894, né? Porque hoje o que a gente está vendo é um retrocesso. O futebol está ficando cada vez mais caro e as pessoas negras também estão deixando de frequentar os estádios. As pessoas negras também estão deixando de consumir o clube de futebol, porque consumir um clube de futebol hoje, um produto do clube está cada vez mais caro. Então a gente precisa pensar nisso. Que futebol a gente quer e se de fato a gente quer que todas as pessoas continuem consumindo o futebol. Sim, e tem alguma coisa que o senhor analisa que deveria já estar sendo feita hoje para a gente chegar, né, num resultado um pouco mais positivo, num futuro um pouco melhor? Eu acho que as políticas de diversidade já deveriam estar sendo implantadas dentro dos clubes de futebol, das federações, da CBF. A gente já deveria estar pensando nisso, né? A gente não pode olhar o que a gente está vendo hoje no cenário atual quando se fala em racismo é punir casos de racismo. Tudo termina ali, como se todo o racismo no futebol fosse apenas gritos racistas e atitudes racistas. Então a gente precisa ir além disso, né? O que a gente poderia estar fazendo hoje é a implementação de políticas de diversidade cada vez maior dentro dos espaços do futebol. A gente tem algumas ações nesse sentido, mas elas ainda são muito incipientes, ainda são poucos clubes ou poucos espaços que estão pensando nisso. E a gente precisa urgente que quem patrocina o futebol também comece a questionar as entidades a respeito do que vão fazer sobre a questão racial. Quando o Catar foi oficializado, né, como o país que realizaria a Copa do Mundo nesse ano, que vai acontecer nesse ano, né, no caso, muitos comentários foram feitos em relação ao país, né, por ele ser um lugar LGBT-fóbico, ter outras problemáticas envolvendo determinadas camadas da sociedade, né? O ministro das Relações Exteriores do Catar chegou até dizer, nessa época, quando o país foi anunciado, dar declarações falando que a campanha contra a Copa do Mundo no país era uma campanha racista e que as pessoas não queriam que fosse realizado lá por uma questão de racismo, né? Eu queria saber como o senhor vê essa Copa sendo realizada no Catar e se o senhor acredita que incluir países que tenham determinadas questões problemáticas envolvendo determinados grupos sociais não seria apoiar a opressão dessas determinadas camadas. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando tu faz essa pergunta é futebol e política se misturam? E aí a resposta é sim. Futebol e política sempre se misturaram. Não é a primeira vez que nós vamos ter uma Copa do Mundo num país, de certo modo, em conflito, né? A gente teve a Copa do Mundo na Argentina em 78, do pleno regime militar. Então, assim, futebol e política sempre se misturaram e foram muitas vezes bandeiras para que os países se vendessem como algo diferente. E aí a gente precisa pensar de novo no que eu estava dizendo sobre quem está na administração do futebol. Quem está na administração do futebol são pessoas que ouvem o que a gente está dizendo, né? Que a Copa do Mundo não deveria ser no Catar, mas ouve, mas não ouve, porque a Copa do Mundo vai continuar sendo no Catar. E a próxima Copa do Mundo, daqui a pouco, vai ser num outro país que também está oprimindo, está violentando a sua própria população, né? Então, a gente precisa
de novo, pensar nisso. Assim, como a gente olha o futebol, quando acontece um caso grave de violência, de morte, um jogador passa mal dentro de campo, a gente precisa repensar se o espetáculo de fato tem que continuar. A gente precisa olhar para esse futebol e pensar que ele não pode ser um produto que vai existir acima de qualquer coisa. Então, Copa do Mundo num país como o Catar é reflexo do que a gente sempre viveu. Uhum. Para finalizar, recentemente, né, o jogador Vinícius Júnior foi vítima de racismo na Espanha, lá por aquele programa esportivo, né, mostrando que o racismo não está apenas nas arquibancadas dos estádios, é uma questão realmente muito maior. Como o senhor vê esses casos de hoje em dia, né, uma pessoa que está ali na televisão, que na teoria ela deveria saber o que ela está falando e se posicionar de melhores maneiras, né? O senhor sente, a partir disso, vendo que com tanto esforço e tanto trabalho, casos continuam acontecendo em diversos lugares, muitas vezes até se repetindo, né? O senhor sente que esses trabalhos na luta contra o racismo têm sido em vão? O senhor se sente cansado nesse sentido? Talvez até sem esperanças, não sei. Não, na verdade, eu não sinto isso, assim, né? Às vezes a gente se sente frustrado porque a gente está aqui falando, mas eu acho que a gente está falando de um lugar que nunca olhou para esses casos, né? Como eu disse, o trabalho do observatório nasce com o objetivo de mostrar para a sociedade que casos de racismo não são fatos isolados, como a gente sempre ouviu, né? Uma das mudanças que eu mais gosto de ver é que antigamente a gente encontrava matérias em veículos de comunicação que diziam: conheça os casos mais graves de racismo, ou conheça os casos de racismo no futebol brasileiro. Hoje a gente não pode mais dizer isso, a gente não pode mais pontuar alguns casos de racismo, e principalmente a gente não pode modular a gravidade, né, de um caso de racismo. Então, essas são algumas mudanças. A outra mudança é que esse debate sobre racismo está sendo feito em vários outros espaços que a gente nunca tinha discutido antes. Vários clubes de futebol já começam a falar sobre o tema, já começam a se posicionar sobre o tema, já começam a fazer trabalho sobre o tema. Então, essa é uma mudança. E a gente precisa entender que as mudanças elas acontecem numa velocidade muito menor do que aquela que a gente gostaria. Mas a gente vai olhar para trás daqui a uns anos e vai ver que a gente participou de uma construção, de uma mudança, que as mudanças começaram. A gente começou essa conversa aqui dizendo que o futebol é um espaço violento, um espaço machista, um espaço homofóbico, mas a gente precisa terminar essa conversa dizendo que, por mais que o futebol seja esse lugar, ele já mudou muito. Em Porto Alegre, né, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando eu ia a estádio de futebol e uma mulher entrava no estádio, ela ouvia todos os tipos de xingamento. Hoje aqui isso não acontece mais. Hoje o que a gente tem visto nos estádios de futebol são mulheres indo para o estádio de futebol sozinhas. São grupos de mulheres. O estádio de futebol ainda não é um espaço seguro para as mulheres, mas já mudou muito. E isso tudo faz parte desse processo, né? Desse processo de diálogo, desse processo de cobrança, desse processo de olhar para o espaço do futebol como um outro lugar diferente daquele que a gente olhava antes. E para a questão racial também, né? Se muitos clubes lá atrás nunca discutiram a questão, hoje estão discutindo. Então, eu acho que são avanços que a gente precisa pensar e são passos, né? São passos de formiguinha, são passos lentos, mas são passos que a gente precisa estar atento para que a gente não retroceda e a gente precisa estar atento para onde é que, de fato, a gente quer seguir. Isso. Muito obrigado pela sua fala, pela sua entrevista, pelo seu tempo. Acho que foi muito produtivo, né? A gente conseguiu falar sobre diversos assuntos, né? Saímos lá do como começou a violência e como o senhor pensa o presente, o futuro. Muito obrigado, de verdade, pela sua fala. Nós agradecemos muito. Eu aqui representando todo o grupo de trabalho que não pôde, infelizmente, estar presente. Agradeço muito, senhor. Eu que agradeço também essa conversa, né? Ela é muito boa e sigo à disposição. Então, o que precisarem, eu e o Observatório estamos à disposição.